dar seguimento lá no segundo ano no liceu. Vamos falar sobre um movimento artístico-literário, e que não teve tanta ênfase ou teve tanta repercussão como os outros movimentos, mas foi um movimento um pouco menor, que nasceu ali no século XIX, no final do século XIX na França. Foi um movimento nas artes plásticas, no teatro, na literatura, e era totalmente contra o naturalismo e realismo. Então ele foi um movimento chamado simbolismo, e foi logo ali após o movimento contra do naturalismo, do realismo, e trabalhava o realismo, surgiu o simbolismo, que era totalmente contra esses termos do naturalismo e realismo. Então, normalmente todos os movimentos artísticos recorrentes de um outro, na maioria das vezes eles eram sempre contra os ideais dos movimentos anteriores. Normalmente, na maioria das vezes, acontecia. E esse também, de fato, também era um simbolismo que era totalmente contra o movimento anterior a ele, que foi o naturalismo e o realismo. Então, eles eram contra e fazendo uma oposição ao uso da razão. Enquanto o naturalismo e o realismo trabalhavam a razão, o simbolismo veio para trabalhar com o inconsciente, tá? Usando com uma quantidade razoável de símbolo, como o próprio nome do movimento diz, simbolismo. Eles vieram com o uso desses símbolos, o misticismo, que também pregava em suas criações, e viajando ao inconsciente e ao espiritualismo. Então, não confundam esse simbolismo com o movimento surrealista, que foi mais à frente, mas que ele se parece em alguns aspectos. No caso daqui do simbolismo, ele vai trabalhar com o inconsciente, mas ao mesmo tempo não é como no surrealismo é trabalhar totalmente com o inconsciente, com o sonho. No simbolismo vai trabalhar com o inconsciente, mas num âmbito mais místico, num âmbito mais fantasioso, num âmbito mais espiritual, tá? Então, eles vão trabalhar os símbolos, os misticismos, que são os místicos, uma coisa mais espiritual, e o misticismo e essa fantasia também. O simbolismo é um estilo transcendental, como eu falei, é um estilo transcendental, sempre seguindo o rumo da fantasia, como eu comentei também, e a imaginação, tá? Se no surrealismo prega o inconsciente e o naturalismo vai pregar o uso do naturalismo e realismo, no simbolismo eles usam o inconsciente, mas nesse âmbito espiritual, transcendental e místico, tá? Usando rumos da fantasia e imaginação, dando esse valor para a intuição e interpretando a realidade de maneira diferente, ou seja, desprezando a lógica e a razão, como eu comentei. Aqui no Brasil, não teve tanto ênfase como lá na Europa, tá? Mas aqui no Brasil foi o que mais repercutiu foi na literatura, com Cruz e Souza, que foi o precursor do simbolismo aqui, literário, um simbolismo literário, ele foi um poeta negro, filho de escravo, e que se tornou poeta e abolicionista. E ele foi o que criou, ele fez 2 livros voltados por esse simbolismo, que foi Missal e Broques, tá? Na pintura da Europa, nós temos o Gustave Klimt, o Odilon Redon, Carlos Schwab
Gutenberg e William Blake e outros. Aqui no Brasil, nós tivemos 2 artistas, ou mais, mas que eu pesquisei, 2 artistas que trabalharam com essa ênfase, com essa característica do simbolismo, que foi Eliseu Visconti e Hélio Cine. Então, no aspecto da pintura, eles trabalhavam muito com a questão do esfumado. Além de trabalhar criaturas místicas, criaturas fantasiosas, espirituais, eles trabalhavam com esse aspecto de fumaça, que é muito característico no simbolismo, esse aspecto de como se tivesse fumaça. Então eles trabalhavam nas cores, usando as cores, mas nessa pincelada e estilo mais esfumaçado, parecendo uma neblina, usando as cores, e também o uso sempre do gênero feminino. Então, o que reparei na pintura do simbolismo é a presença sempre da mulher ali, nesse aspecto do místico e da fantasia, tá? Tá bom. Eles usavam sempre a figura feminina ali nas obras, tanto os pintores da Europa como os artistas e pintores brasileiros, tá? E é isso. No final do vídeo vocês vão ver alguns exemplos, tanto do pintores brasileiros e pintores da Europa. E é isso aí. Tchau, tchau, pessoal.